FM Cocolô 76.5 from Overseas Brasil. Hoje estamos entrevistando a produtora de mandioca Marina Naomi Miyajima. Muito prazer. Muito prazer. Hoje vamos dividir a entrevista em duas partes, né? E a Sim. primeira parte eu gostaria de perguntar sobre a sua vida, desde o Brasil ao Japão e como produtora de mandioca. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Quando é que você veio ao Japão? Nos fale um pouco da sua vida no Brasil até a sua vinda ao Japão. Eu cheguei em 1993, vim como a maioria dos brasileiros, como decassegue, e fiquei mais ou menos durante os 10 anos casados, com filhos, e depois voltei um pouco para o Brasil e retornei ao Japão novamente e me interessei na agricultura e entrei nesse ramo. Já está há tanto tempo no Japão, né? Com essa longa experiência de vida no Japão, o que você acha importante para um brasileiro ou para qualquer outro estrangeiro, né, de outra nacionalidade a se acostumar com o Japão? Pois com esse período todo, eu acredito que a sua vida vai se fixar no Japão. Sim, primeiramente, meu conselho que dou é aprender a língua daqui do Japão. Isso facilita muito a nossa vida, a conviver com os japoneses, também aprender a cultura e saber entronizar entre os japoneses, esse é mais importante. E também, sim, ter mais interesse pela cultura, a cidade onde você mora, deveria sintonizar mais com o bairro, e isso facilita muito mais a nossa vida aqui no Japão. Com esses tantos anos de Japão, pode ser que você tenha mais facilidade em falar em japonês, não? Sim, certamente. já estou fazendo 32 anos aqui no Japão. Tenho os filhos que já foram nascidos e criados no Japão, então com eles eu só falo em japonês, né? Então muitas coisas eu acabo falando em japonês ou misturando japonês com português. Pode ser um pouco difícil pensar em retornar ao Brasil, né? Vamos sentir assim um pouco peixinho fora d'água. Sim, um pouco. Bom, nós estamos aqui na horta, na sua horta, né? E você cultiva mandioca já faz 3 anos, né? Sim. Nos fale um pouco por que foi que entrou nesse ramo de produção da mandioca. Então, do Brasil, eu sou do Pará e me cresci até os 19 anos no Pará. Então, eu cresci com a comida paraense. Eu gosto muito da comida, e comida paraense envolve muito a mandioca. No caso, no Pará, nós chamamos de macaxeira. E temos bastante variedade de comidas feitas de mandioca, desde a batata da mandioca até as folhas também se transformam na comida típica do Pará. As folhas? Sim. Então, eu tinha muita vontade de comer comida paraense, só que não era muito difícil na época, quase aos 10 anos atrás. Então, fui procurar a mandioca para fazer a bolo de mandioca. E foi difícil achar, mas quando eu achei, eu fiz o bolo. Aí depois fui procurar saber quem fazia, produzia. Então eu consegui as ramas de mandioca e primeiramente comecei a plantar na horta que a prefeitura empresta. Então, mas a horta da prefeitura são poucas e pouco espaço, então só dava para plantar uns 5 no máximo. Então eu pensei, eu gostaria de plantar com mais, um espaço maior. Só que aqui no Japão tem uma lei de terra agrícola que protege as terras, né, daqui do Japão, os agricultores no caso. Então, para obter um terreno maior de 50 metros quadrados, nós temos que virar ou agricultor ou fazer um curso para agricultura. Somente depois disso você passa para um comitê de
agricultores, no caso da região, ou pode ser do estado também. Somente com autorização deles eu posso iniciar um cultivo de alguma tipo de verdura ou plantações. Então, depois que eu soube sobre esse procedimento, os processos, aí eu fui procurar saber e fui bem na época, de repente veio a oportunidade de fazer um curso chamado Academia de Agricultura de Osaka. Então eu me inscrevi num curso chamado Agricultura Orgânica. E nisso eu fiz um curso durante 6 meses, porém no total foi durante 2 anos que necessitei para me tornar realmente um agricultor registrado aqui de Osaka. Depois disso que comecei. Então, no total foi quase uns 5 anos demorados até chegar aqui. O que você acha do terreno, do clima, do solo japonês? É propício para a plantação da mandioca? Sim. Ou da macaxeira? Sim. No Japão temos 4 estações, né? E a mandioca, ela se adapta no verão daqui do Japão. No caso, eu planto no final de abril e colho em outubro, antes de cair a geada. Então, a mandioca no Brasil, ela é plantada durante o ano todo e até uns 2, 3 anos ela resiste. Porém, aqui no Japão só dá para plantar um ciclo. É só um ciclo, eu colho, corto as ramas e o que der para reaproveitar, eu aproveito para o ano seguinte. From Overseas Brasil, na nossa entrevista especial, estamos entrevistando a Marina Naomi Miyajima, produtora de mandioca. Estamos na horta dela e gostaria de perguntar nessa segunda parte sobre a mandioca e a divulgação da mandioca que você faz e pretende fazer, né? Como está a produção deste ano? Este ano a produção de mandioca está boa. O tempo foi bom esse ano, também bem quente, então a mandioca gosta de temperatura bem quente. E esse ano tem chovido pouco, mas como o solo daqui é um pouco úmido, é melhor ainda, ela melhorou bastante. Esse ano ela está crescendo bem e creio que vai ser uma boa colheita. Quando é que é a colheita desse ano? A colheita desse ano vai ser em outubro. O mês de outubro vamos ter experiência de colheita nessa horta. Todos os anos você realiza essa experiência de colheita aberta à comunidade local? Sim, todos os anos estão fazendo a experiência de colheita. Por exemplo, aqui nessa região planta-se muito feijão preto e no mês de outubro, tem a festival de colheita nessa região. Então eu aproveito a oportunidade também para poder abrir o espaço para fazer a experiência de colheita para os japoneses, tanto para os japoneses como os brasileiros que vêm a comprar diretamente aqui na horta. Então, esse festival aqui é uma área chamada Rotani. Sim. Então, no festival de Rotani, aberto aos japoneses, você realiza essa experiência também? Sim. Sábados e domingos? Sim, no final de semana, geralmente, eu estou aqui aberta. Então os japoneses terão oportunidade, né, de conhecer de perto Sim. essa colheita, né? Isso. Você vende a mandioca em si e também salgadinhos e doces feitos de mandioca, é isso? Sim. Quando eu comecei a vender somente a mandioca, conheci uma pessoa que fazia os salgados brasileiros, então me ofereceu para fazer em massa de mandioca e também os bolos. Então tem feito bolo de mandioca, coxinha, bolinho de queijo, mandioca frita, tudo faz no Kitchen-Kar e vendido também no bairro. Como você vê a aceitação
da mandioca, dos seus produtos pelos japoneses? Por exemplo, a coxinha, mandioca frita, há uma boa aceitação? Há uma boa aceitação, eles gostam muito, uma vez comprando, eles sempre retornam a comprar. E também interessa muito pela como fazer a culinária através da mandioca. Que interessante. Só que, para quem não conhece a mandioca, ver um tubérculo daquela cor, como fazer, né, como cozinhar, é preciso ensinar um pouco, não é mesmo? Sim, sim. É que a mandioca ela tem, a parte de veneno, né, tanto na raiz como na folha. Então temos que fazer em japonês chama, shitagoshirai, né, tem que deixar um pouco na água. Então a primeira vez que a pessoa vem comprar, interessa, eu sempre dou um papel de instrução para fazer como tratar a mandioca. Tem que deixar um pouco na água para sair o veneno, no caso. Ok, ok. Realmente, essa parte da divulgação é muito importante, né? Sim, Você vai participar de um curso comunitário promovido pela Universidade Tembi em novembro, 22 de novembro. Nesse dia, você vai fazer um curso, né, sim. sobre a mandioca voltado a japoneses. Eh, o que é que você vai apresentar no dia, se puder nos falar? Assim, em novembro ainda temos o pé de mandioca, então certamente eu vou levar um pé de mandioca de amostra, que muitos japoneses não conhecem o pé, né? Para eles uma coisa nova, muito interessante, então estarei levando e explicando sobre a utilidade que a mandioca pode fazer, tanto as folhas como a batata. Primeiramente, eu gostaria que muitos japoneses conhecessem o sabor da mandioca, mas que também conhecesse a utilidade que a mandioca traz também, tanto nas folhas e também nas ramas, né. Então elas são muitas vezes transformadas em papéis, em plástico, então e também muitas vezes não utilidade. Ultimamente eu tenho ouvido que fazem aquele plástico de compras, né, Ah, o plástico verde, né? Sim, isso. sim. Então, mandioca ela não tem fins, né, ela tem muitas, oportunidade para fazer, para transformar em materiais que Podemos dizer então que a mandioca é uma planta com bastante desenvolvimento sustentável, é isso? sim, O isso, SDGs, né, isso, atual. sim. Quais são seus planos futuros? Bom, meu plano futuro agora é tentar achar uma pessoa para poder ensinar e dar a continuidade do meu trabalho. No caso, eu comecei bem tarde, comecei nesse ramo com 45. Ultimamente eu sinto que preciso de uma pessoa para dar continuidade, né. Então que alguém que queira interessar pessoa jovem, que queira interessar na cultura de mandioca, eu aceito ensinar e dar continuidade nesse trabalho, porque, certamente e com certeza, aqui no Japão vai ter uma boa aceitação, porque nesse clima que está atualmente, o Japão está colocando, no ramo de agricultura, está colocando muitas frutas tropicais também, então, como maracujá, né, e manga, está sendo cultivado na parte de canto. Então aqui também, há, possibilidade de poder plantar essas coisas, além da mandioca, então gostaria que alguém desse a continuidade do meu trabalho. Nos passe uma mensagem aos brasileiros, à comunidade brasileira, você que é um membro da comunidade brasileira que, né, que está partindo para o seu sonho. Ah, sim. Gostaria de dizer que aqui no Japão há muita oportunidade e principalmente quando você aprende a língua japonesa, então, espero que, aprenda bem a falar, a ler e escrever japonês. Isso ajuda a sua vida e também abrir um novo caminho, espaço para você,
aqui nesse país. 日本ではね、まだ珍しいキャッサバの栽培ということで、はい、皆さんにメッセージをお願いします。はい。キャッサバという野菜はまだ日本では浸透が少ないですけれども、ぜひその芋自体はとてもいろんな使い方がありますので、料理の煮込み料理からパンまたはお菓子までたくさんの使い勝手があるので、それに興味を持っていただいてぜひキャッサバを見かけたら試してみてください。Muito obrigada. Muito obrigada. ありがとうございます。